Comparação 1930, 2008. Esta aqui é muito menor do que esta até agora, graças a Deus. Vamos colocar aqui política monetária, política fiscal, política cambial. Anos 30, vamos ver, ainda estamos no ethos do padrão ouro. 2008, o ethos aqui é o que a gente chama de pensamento neoliberal. É um nome justo ou injusto, mas que é um nome que eu tenho que batizar o pensamento econômico atual. Bom, política monetária nos anos 30, como nós vimos, tinha um objetivo: conversibilidade. Ou seja, fixar uma taxa cambial que garantisse a conversibilidade da moeda, enquanto está prevalecendo o ethos do padrão ouro. Significa que ela está olhando, politicamente, ela tem a restrição do nível de atividade, mas o Banco Central está preocupado que a quantidade de moeda em circulação garanta a conversibilidade desta moeda em ouro ou em moedas que tenham ouro. Então ela é limitada. Um país que tomasse uma medida expansionista nos anos 30 acabaria vendo que essa medida iria contra si mesmo. Ele não conseguiria expandir. Ele expande a oferta de meios de pagamento, todo mundo vai sacar o ouro que tem ou a moeda estrangeira que tem depositada no país, e o que ele colocou a mais de moeda, ele perde com a saída da moeda dos que desconfiam ou dos que não querem ficar com a moeda com menos possibilidade de conversibilidade. Então, não funcionava. A política fiscal era proibida. Vamos dizer assim, o déficit público não era uma variável de política, era um descontrole do governo. Não se poderia usar o déficit público. E a política cambial, taxas cambiais fixas. É lógico que essa era a proposta. A própria crise foi gerando as alterações. As taxas cambiais tiveram que variar. A partir de 1932, com o governo Roosevelt, ele desvaloriza o câmbio, começa a recuperação da economia americana e a do mundo. Outros países da Europa seguem, a Inglaterra antes, outros mais tarde, e a recuperação vem pelas taxas cambiais e por algum gasto público nos Estados Unidos. A taxa cambial funciona com a política compensatória quando é um país só que desvaloriza. Ou dois, alguns. Se todos usam a taxa cambial, não resolve. Primeiro, porque elas não mudariam entre si. E segundo, que você está tentando obter, quando você muda a taxa cambial, quando o real vai de 1 para 2, o seu objetivo é conseguir demanda agregada do resto do mundo. Você quer exportar mais, você quer vender para demandas lá de fora e importar menos. Você quer pegar uma parte da demanda dos residentes no Brasil que se dirigir ao exterior, voltar lá para dentro. Isso funciona quando um país faz e os outros estão em condições corretas ou de nível satisfatório de demanda. Todos fazendo não resolve. Todos fizeram, começar para os Estados Unidos. Como é que ajudou a resolver? Eu acho que a resposta
estou pensando junto com vocês, elas liberaram a política monetária, em primeiro lugar. Pode expandir a liquidez, pode baixar a taxa de juros, que o câmbio já não tem nada a ver com ouro. Liberaram a política fiscal, no caso americano, que faz um programa de gastos públicos. Tá certo? Mas não é a substituição de demanda interna por demanda externa que foi o efeito relevante da taxa cambial. E geraram alguma inflação. No caso da economia americana, eu contei a história do livrinho do livro do Ahmed Liaquat, do presidente Roosevelt, operando ele pessoalmente, com 2 ou 3 economistas, operando no mercado de ouro para elevar o preço do ouro e causar uma inflação nos Estados Unidos. Está claro isso? Não? E essa inflação foi positiva para a recuperação da economia americana. Mas ele mesmo, em 1937, como eu já mencionei aqui, ele, preocupado com o déficit público, faz um grande corte do déficit e joga a economia em recessão de novo. Só sairemos dela com a Segunda Grande Guerra Mundial. Aí não tem dúvida, o gasto fiscal é positivo, pode gastar, é necessário e gasta-se à vontade. Quer dizer, a crise de 30, apesar do alívio que foi obtido a partir de 32, só se resolveu com uma grande guerra mundial. Em 2012, política monetária. Taxas de câmbio totalmente flutuantes. Então não há preocupação que existia nos anos 30. Política monetária sem restrições. Tanto que os Estados Unidos salvou os bancos e faz a política de quantitative ease que a presidente Dilma reclama, por causa do efeito sobre a taxa cambial. E a política fiscal é limitada. Essa crise é muito menor do que essa, mas é uma bela crise, que nós não podemos dizer que acabou. Estamos há 4 anos dela, a recuperação americana, fala-se de uma recuperação, diferente de 30, mas ela ainda é muito discreta. Muito discreta, não contra o contínuo, discreta contra o espalhafatoso. Mas não há restrições cambiais. O mundo está todo livre em termos de câmbio e de política monetária. Só a barreira à limitação fiscal. Nós poderíamos, e a crise, estamos saindo dela com dificuldade, poderíamos discutir se a regulamentação do setor financeiro seria uma solução. Porque há essa proposta, né? Ela está sendo implementada de forma tímida, segundo alguns, lenta, segundo todos. É uma solução? Eu gostaria de discutir com vocês a dificuldade da regulamentação. A primeira proposta de regulamentação face à globalização financeira, pelo menos uma das primeiras, é a do Tobin, que propôs o Tobin Tax. O Tobin Tax seria um imposto cobrado em todas as operações todas as transações comerciais onde houvesse troca de moedas. Usou dólar para comprar real, usou real para comprar franco, usou franco para comprar ien, seria um imposto internacional, cujos recursos seriam, acho, guardados num fundo, do Fundo Monetário de algum lugar, para apoiar projetos de desenvolvimento ou crise de liquidez. O objetivo desse imposto não era arranjar dinheiro, o objetivo desse imposto era jogar um pouco, a linguagem é do Tobin ou do Stiglitz, jogar areia nessas engrenagens que estão muito azeitadas
e nos fazendo andar muito depressa, que é o mercado financeiro. Era criar um empecilho ao funcionamento do mercado financeiro. Qual a base teórica disso? Para os clássicos, a moeda é um meio de pagamento, não serve para nada, só atrapalha. Para os não clássicos, a moeda é um investimento muito atraente quando comparado com investimentos em ativos reais. Já era interessante quando moeda nacional. Muito mais interessante como moeda internacional. Hoje o real é uma moeda internacional, menos internacional que o dólar, mas você pode viajar com reais, vai ter dificuldade. Viajar com cartão de crédito em reais e sacar dólares no exterior. Tá certo? Ou se você quiser comprar uma fábrica de uma... Como é que fala? Quinta em francês, quinta de vinhos, como é que é? Uma vinícola francesa, a palavra não é essa. Uma vinícola na França, que você gosta de vinhos, é fácil. Você vai ao Banco Central e fala, eu quero mandar para a França 30 milhões de dólares, quero comprar a vinícola X. Não é vinícola, em francês, como é que fala? Quem faz vinho? Memória ruim. E você pode, não é proibido. Então é um dinheiro muito mais atraente. A proposta do Tobin era criar esse imposto para transações internacionais. Nunca houve um passo real de implementação. A regulamentação, eu já falei isso, mas repito, no setor de dinheiro é muito difícil. Porque a cada regulamentação, o dinheiro é líquido, no sentido que isso aqui é líquido, que a água é líquida. Ela invade todos os lugares e a criatividade permite que você contorne com mais ou menos eficácia as regulamentações impostas. O mundo ainda tem paraísos fiscais, tem lugares que você faz operações em dinheiro que ninguém sabe quanto que é. A proposta, o Banco Central obriga você a revelar o nome da empresa estrangeira, da empresa que o Banco Brasileiro tem no exterior e o nome dos seus aplicadores. Então, se o Banco A tem uma filial em Grand Cayman, para o Banco Central essa filial só é legítima se tiver o nome de todas as pessoas que aplicam dinheiro lá. Mas, mesmo assim, tem países que isso não é requerido, tem países que não abrem mão do sigilo fiscal, Suíça, as ilhas do Caribe, talvez a Inglaterra, que pretende permanecer como centro financeiro. Então, é difícil você fazer as regulamentações. A cada regulamentação, 1000 talentos estão propondo outras regulamentações. Então, a regulamentação precisaria ser rígida e ativa como num jogo. O BIS cria a regulamentação, passa um tempo, os bancos inventam formas de contorná-la, você aperfeiçoa a regulamentação. Então, eu diria que é um remédio necessário, mas não é a solução do problema. Tá certo? Ele teria tornado esse problema. Pode ser que nós estejamos errados, seja um caso de polícia. Tá certo? Não, houve um crime em Wall Street generalizado, resolve esse crime e passa. Pode ser que seja isso, é muito cedo para falar. A hipótese de que seja um crime quer dizer um evento singular. Não vai muito longe porque ela está associada a mais um processo especulativo na Bolsa de Valores, agora na Bolsa do preço dos imóveis. Então, a outra questão, além da regulamentação, não para sair da crise, mas para evitar que outras ocorram, seria evitar processos especulativos. Como é que faz isso? A crise de 1930, havia propostas para combater a elevação excessiva da Bolsa de Valores americana. Mas como faz? Sem cortar o crédito. Lembra que eu contei? A primeira proposta era persuadir os bancos a não emprestarem para os corretores. Isso tinha dado certo alguns anos antes. Não funcionou. A segunda proposta radical era dar um pulo na taxa de juros, derrubar a Bolsa e depois
voltá-la para o nível original. Só que esse pulo na taxa de juros quebrou todos os bancos. Mas não foi adotado, foi um aumento gradual que gerou a crise de 30. Como evitar a especulação? Aí vocês podem usar a cabeça. Uma ideia seria tributar pesadamente os ganhos de capital. Então, você paga imposto de renda, digamos, de 20% sobre as rendas e de 80% sobre os ganhos de capital. No caso de uma ação é fácil de definir. Os dividendos que você recebe, 20%. Se a bolsa a atuação foi de 10 para 20, ganhou 10, você paga 8 como imposto de ganho de capital. A questão é que quando ela for, tem que definir quando ela for, você comprou por 20, ela voltou para 10, se o governo te devolve alguma coisa ou se a perda é sua. Uma proposta. Não sei se é viável praticamente. Mas nós não podemos esquecer que os investimentos, a assunção de riscos, os empreendimentos, as atividades empresariais estão sempre olhando para o ganho de capital. Né? Isso é a tese do Hilferding, um economista marxista, que na tradução do livro no Brasil, nós falamos na ganância del fundador, que era em espanhol, que é o ganho do fundador. O exemplo não precisa ir longe, é o Facebook. Se ele não investiu, ele não vai estar sendo remunerado pelos lucros do Facebook. Os lucros do Facebook são pífios ainda. Ele está ganhando dinheiro pelo ganho do fundador. Ele montou o Facebook, vendeu a empresa, uma parte da empresa, como se ela valesse 100 bilhões de dólares. Se vale ou não, nós não sabemos. Mas o ganho dele está associado ao ganho de capital. Se tributasse 80%, ele não teria essa vantagem, ele teria ganhado os lucros. A Amazon, que é uma empresa que, se der prejuízo, eu proponho que o governo financie, porque vale a pena, mas ela tem o preço da bolsa lá em cima e muitos anos sem dar lucro. Seria limitar o funcionamento do mercado de ativos, que os clássicos dizem que funciona muito bem e os não clássicos dizem que funciona muito mal. Na crise de 2008, o professor Robert Schiller, professor famoso de finanças, ele apresenta uma teoria das finanças que não é a teoria neoclássica, ele apresenta uma teoria comportamental, ainda que seja um defensor do mercado financeiro. Ele fala em movimentos de manada, de pânico, ele trata a questão financeira como uma questão comportamental. Ele estuda o comportamento dos aplicadores em ativos financeiros. É ele o criador do título, do nome Exuberância Irracional. Ele alertou o Greenspan em 2000, não sei quanto, que a Bolsa de Valores assumiu uma exuberância irracional. A frase é ótima, vocês podem traduzir. A Bolsa ficou louca, né? E ela continuou louca por algum tempo. Então, um homem que tinha, pelo menos, acertou exatamente o funcionamento da Bolsa naquele momento. Os defensores da tese oposta, que o mercado de capital funciona muito bem, dizem que esse processo em série de processos especulativos em série, que culminaram com o processo especulativo do mercado imobiliário, são culpa do Alan Greenspan. É o Alan Greenspan que manteve a taxa de juros muito baixa por um período muito longo de tempo, que era considerado o guru do mundo econômico do ponto de vista internacional. É ele que criou a bolha, porque ele deixou a taxa de juros muito baixa. Novamente, o dedo está apontado para um burocrata. Mas há um artigo famoso do McCloskey, não sei se vocês já ouviram falar. McCloskey é um economista que critica a metodologia dos economistas, que o título do artigo é How come, if you are so smart, how come you're not that rich? Quer dizer, vocês são tão espertos, nós economistas,
por que vocês não estão ricos? Né? A mesma frase eu aplicaria para os defensores do mercado de capital. Se o mercado é tão esperto, por que vocês não viram que a taxa de juros do Greenspan era muito baixa e, no modelo de expectativas racionais, aplicaram o seu dinheiro corretamente? Entenderam o que eu disse? Mas a defesa que o mercado funciona bem, a culpado é o burocrata lá, o Greenspan, que passou a ser por um tempo execrado, mas hoje é parte da equipe do Obama, de consultores do Obama. E é um ônus político para o Obama. Todos envolvidos no momento muitos envolvidos na crise fazem parte de um conjunto de consultores do Obama. Isso tem sido alvo de crítica. Portanto, não saímos da crise. A política monetária gera um temor nos conservadores de que, como houve um quantitative ease no mundo inteiro, e mais um déficit público vai ser explosivo, só se fala no medo do quê? Há um medo entre os conservadores relacionados ao quê? Inflação. É a inflação. Isso vai dar uma baita inflação. Cuidado com a inflação, tá? Um monetarismo aqui está sendo desobedecido. Expandiu a oferta de moeda barbaramente. Tem um déficit público maior. Lembrem do artigo que nós vimos do Aritmética Monetarista Desagradável. Tem uma bolha inflacionária que vai explodir. E essa é a pergunta que nós não sabemos responder. Nós não estamos numa época de inflação. Não tem inflação em lugar nenhum. Nos Estados Unidos não tem inflação, na França não tem inflação, na Inglaterra não tem inflação, na Itália, a Europa está com o euro. Bom, mas a crise do euro-dólar não gerou inflação. A crise de 2008 também não gerou inflação. E no período 1980-2012, a inflação é um não problema. A inflação era um problema na época da política keynesiana, 45, 80. Ali a inflação estava sempre rondando. Cadê a inflação? E outra pergunta, valeria a pena ter inflação? Por quê? Qual seria o papel da inflação? Se de repente houvesse inflação nos Estados Unidos, não sei qual seria a origem. Do ponto de vista de um monetarista, a inflação seria por excesso de liquidez. Então, eles estão com dinheiro e iam sair gastando. Mas isso não está acontecendo. Então, mas vamos supor que a gente consiga produzir uma inflação nos Estados Unidos. Quais seriam as dificuldades e as vantagens? O endividamento das famílias é elevado comprando casa própria. Como é que a inflação afetaria esse endividamento? Se for taxa de câmbio de juros fixa, ele vira pó. A inflação, vamos dizer que a taxa de juros seja fixa. Então, eu tenho um empréstimo para comprar casa própria de $100 mil, juros de 2% ao ano. A inflação vai para 10% ao ano, o valor do meu empréstimo cai 8% ao ano. Eu reduzo o meu empréstimo. Então, a inflação diminuiria o endividamento das famílias. Diminuiria o passivo dos bancos e os ativos, que são imóveis, se valorizariam. Ela corrigiria os excessos anteriores de uma forma automática, mais ou menos, não precisa discutir no Congresso, seria um movimento espontâneo, de forma prejudicial aos detentores de ativos financeiros e de forma prejudicial para esse e preferencial para os detentores de ativos reais, se os contratos tivessem juros pré-fixados. Seria, então, um caminho da solução. Diminuiriam os salários reais, que poderia gerar um aumento de emprego e, portanto, seriam parte da solução. O problema é que depois que depois que virou solução, precisa parar, acabar com ela. E aí é uma dificuldade. Tá certo? O Roberto Campos, o ministro Roberto Campos, dizia uma pequena inflação é igual a uma pequena gravidez. Né? Quer dizer, ela tem um fim, é sempre difícil de controlar. Mas a ausência da inflação é um tema que deveria instigar a nossa curiosidade. Mas como? Por que não há inflação? E deveria
nos fazer refletir sobre como a inflação, ainda que seja um problema difícil de controlar, auxiliaria a solução da crise. Nos anos 30 são anos de deflação. E o desemprego continua enquanto há deflação. A política do Roosevelt de comprar ouro para aumentar o preço do ouro, ela gera uma pequena inflação americana no regime do padrão ouro que eles viviam e auxilia na recuperação. Aqui nós não estamos num regime que permita haver inflação. Aqui no Brasil há um temor da inflação e tal, mas até agora os números são razoáveis. Não há uma expectativa de explosão da taxa de inflação. E o governo no Brasil ampliou o crédito dos bancos estatais, baixou a taxa de juros, o câmbio se desvalorizou, deu incentivos fiscais e a inflação até agora está mais ou menos sob controle. A inflação cumpre um papel que no período anterior a 45 não existia. No período posterior a 1980 também é um mundo onde não há inflação. Se nós pensarmos numa curva de Phillips, 45-80 é um período onde o desemprego é o grande inimigo e a curva de Phillips se desloca para a direita. Você precisa de cada vez mais inflação para o mesmo nível de desemprego. Se nós pensarmos no período 30-45 e 80-2012, é um período em que o desemprego é maior e a estabilidade de preços maior. Desemprego maior e estabilidade de preços maior. Quer dizer, não há uma resposta fácil a como a economia americana sair da crise. A mudança na discussão desse período, sair da crise hoje, com sair da crise em 1930, é que hoje o mundo inteiro se defronta com um problema que vocês conhecem, que é a capacidade de o planeta Terra aturar mais crescimento e mais emprego. Produzir mais automóvel para resolver o desemprego, mais geladeira, mais viagens internacionais, mais isso e aquilo, deixa de lado uma ameaça que todos nós conhecemos sobre a capacidade de o planeta Terra aturar um consumo de recursos naturais no ritmo que está ocorrendo. Esse problema foi deixado de lado na discussão atual. É um problema de longo prazo. Mas talvez um programa de gastos do governo americano que estivesse associado à redução de emissões nocivas, substituição de energia não renovável por energia renovável, transportes públicos, pesquisa, fosse uma alternativa mais palatável. Não sei se iria gerar emprego. Ia gerar emprego para biólogo, engenheiro. Eu não sei se movimentaria a cadeia produtiva dos Estados Unidos. Mas seria algo difícil no Brasil de ser contra. Nos Estados Unidos há uma relutância do setor empresarial em investir nesse tema, né?